Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, parece até que eu combinei com o Felipe dele louvar a Deus com esse hino, com esse louvor, né? Mas não foi nada combinado. Irmãos, nós vamos dar prosseguimento aqui à exposição da palavra de Deus. Eu continuo com os irmãos em 1 Coríntios, ainda, capítulo 13. Capítulo 13, de primeira carta aos Coríntios. Como nós falamos sobre os dons, irmãos, no capítulo 12, e ainda tem essa sequência, que é um complemento no capítulo 13, quando Paulo está ensinando os irmãos em Corinto o significado dos dons, o objetivo dos dons. E Paulo agora vai explicar para eles que os dons, sendo usados sem o amor, ele não vale nada. Essa aqui é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, citado em poemas, em cartas de amor, em, às vezes, cerimônias de matrimônio, porque fala de amor. Às vezes, alguns poetas também citam o capítulo 13 de 1 Coríntios como se fosse uma grande poesia. Parece que se Paulo tivesse escrito somente o capítulo 13, deveria talvez ser ainda os textos mais falados e mais famosos sobre o amor do mundo. Porém, o que Paulo está fazendo aqui, ele não está fazendo nenhum poema sobre o amor, como muitas pessoas entendem e compreendem. Na verdade, Paulo está exortando os irmãos em Corinto, explicando para eles o valor que eles dão aos dons espirituais, e Paulo está explicando para eles que sem o amor, esses dons que vocês tanto prezam, esses dons que vocês tanto almejam, esses dons que vocês tanto dizem ser usados por eles, não vale nada se vocês não tiverem o amor. Paulo, na verdade, está exortando os irmãos em Corinto. Vamos ler o capítulo de número 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor.
estes três, mas o maior destes é o amor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças de poder estar na casa do Senhor, de poder estar aqui mais uma vez para te adorar e bendizer o teu santo nome, para glorificar ao Senhor que é digno de honra, de todo louvor e de toda adoração. Nós não somos dignos nem mesmo de chamar pelo teu nome, mas as suas misericórdias têm nos atingido, têm nos alcançado e têm nos fortalecido. Portanto, Deus, estamos aqui para adorar o teu nome, para cultuar o Senhor, porque tu és digno de toda essa honra. Fica conosco, manifesta a sua graça em nosso meio, em nossos corações, que o Espírito do Senhor nos ajude nesta palavra e nós possamos compreender, entender o teu profundo amor que tem para conosco, para com a sua igreja, para com os teus servos. Assim te peço, Senhor, fique conosco, no nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui, irmãos, nos versículos de 1 a 3, a supremacia do amor. Como que o amor, ele é supremo, como que o amor, ele é maior do que tudo, como que o amor, ele é eterno. O amor, ele não finda, o amor, ele não acaba, ele é maior do que toda a liturgia da igreja, ele é maior do que todos os dons, os mais especiais que existem na igreja. Nesses 3 primeiros versículos, nós vamos ver aqui como que o amor é supremo, e como que o amor é superior aos dons espirituais em si mesmo. Paulo começa falando para os irmãos em Corinto, aqueles que almejavam tanto os dons espirituais e valorizavam tanto os dons espirituais, e começa então a partir do versículo 1, mas interessante é que no versículo 31 do capítulo 12, Paulo encerra o capítulo 12 informando, dizendo para eles: olha, portanto, depois de tudo que eu já ensinei para vocês sobre os dons, o que é os dons, como alcançar os dons, quais são os dons, e Paulo fala tudo sobre eles, sobre os dons. Paulo fala no versículo 31, olha, vocês então procurem com zelo os melhores dons, e eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Paulo então vai mostrar para eles que o amor é o caminho mais excelente. Ainda que eles vão procurar qualquer dom, qualquer tipo de dom, ainda que eles gostem ou tenham preferência para algum outro tipo de dom, o amor é o caminho mais excelente. Qualquer um poderia ter os dons mais fantásticos dentro da igreja, mas sem este amor nada valeria. As divisões, as contendas, as invejas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, e eles eram capacitados em conhecimento, capacitados nos dons de profecia, de revelação, dons de línguas, tinha os dons de cura, mas estava faltando alguma coisa no povo, nos irmãos em Corinto, faltava-lhes o amor, faltava-lhes o amor. Paulo então entra com eles dizendo para eles, olha, o amor é superior aos dons espirituais em si mesmo. Os dons em especial o dom de línguas, eram tudo que os coríntios gostavam, irmãos. Eles prezavam os dons de língua, porque era um dom de sinal, era um dom que manifestava fisicamente. Eles amavam este dom, eles procuravam este dom principalmente. Paulo lhes avisa que o dom de línguas não tem sentido nenhum sem o amor. Poderiam falar as línguas mais lindas que fossem, as melhores línguas que eles tivessem para falar, não valeria de nada. E Paulo então fala, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Poderia ter os melhores dons, mas sem o amor é como metal que tine, é como o sino que está batendo. Os irmãos já viram algum sino batendo? O som é sem graça, o som é vazio, o som não traz melodia, o som não traz um sentido poético.
O som de um sino não dá vontade de adorar nada, é repugnante. Nós não gostamos daquela batida daquele sino, ou de um retinir de um prato. Então Paulo está dizendo para eles: vocês podem falar todas as línguas dos homens, todo o idioma dos homens, todas as línguas que existem na nossa época. E vocês talvez podem até mesmo falar as línguas dos anjos, porque os judeus acreditavam, irmãos, que os anjos falavam um tipo de língua diferenciado. Os judeus acreditavam, então tinham essa cultura judaica. E Paulo então explica para eles: ainda que vocês falem até mesmo essa língua dos anjos, que nós às vezes acreditamos que haja, mas sem o amor seria como metal que soa, um metal batendo, um sino que está tinando, ou seja, não tem valor algum. É tão sem sentido quanto o sino e o prato que bate. Paulo está dizendo, não tem sentido algum, é somente ruído vazio. Muitos crentes, irmãos, nos dias de hoje, que dão tanto valor às línguas estranhas, eles não passam simplesmente de latas vazias, barulhos sem sentido. Acham que são espirituais, acham que são poderosos, acham que são fervorosos, porque falam em muitas línguas, mas é como metal que tine, é como um sino que bate sem sentido algum, não tem valor nenhum, porque se não tiver um amor, pode falar as línguas dos anjos, pode falar a língua dos homens, pode falar todos os idiomas, que não tem valor nenhum, não seria nada. O dom de línguas não é então aqui a capacidade de comunicar o evangelho, como em outras línguas, como alguns dizem, ou a capacidade de aprender, mas aqui está dizendo de uma linguagem sobrenatural, ou seja, uma linguagem espiritual. A língua dos anjos, a língua dos homens, é de uma capacidade dada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Que eles tivessem essa capacidade, não valeria nada, ainda que esse dom fosse do Espírito Santo. Sem o amor, ele não vale absolutamente nada. Então, irmãos, vejam que Paulo aqui, ele continua, ele vai no versículo 2 e diz: e ainda que tivesse o dom de profecia, veja que Paulo, ele fala o dom de línguas, a língua dos anjos, ele agora entra com o dom de profecia, porque já tinha explicado em todo o capítulo 12 sobre os dons espirituais. O dom de profecia, que é superior ao dom de línguas, o dom de línguas que se não tiver intérprete não é bom que não fale. Ele agora está como se estivesse relembrando a eles, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Esses dons para fazer milagres, eles são irrelevantes sem o amor. Não tem valor nenhum sem o amor. Eles perderiam o motivo, o objetivo dos dons. Os irmãos em Corinto, eles perderam o motivo, o objetivo dos dons. Eles renunciaram ao amor e colocaram os dons acima do amor de Deus. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, não é o mistério, irmãos. Olha bem que Paulo é muito enfático. Paulo enfatiza que não é simplesmente o mistério, pode ter o dom de profecia, pode conhecer todos os mistérios. E Paulo fala agora sobre o conhecimento, que eles davam muito valor ao conhecimento. Os irmãos em Corinto davam muito valor ao dom de conhecimento, ou seja, o dom de ciência, de olhar para uma pessoa assim e revelar alguma coisa na vida da pessoa, é o dom de conhecimento. O dom de ciência poderia ter todo esse conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, de nada seria. Paulo está lembrando aos irmãos Corinto que
O que Jesus ensinou: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: transporta daqui para acolá, e será feito conforme a sua fé. E Paulo está dizendo, ainda que tivesse, não é fé, irmãos, mas toda a fé, toda a fé. Imagine uma pessoa que tem todo o conhecimento, imagine uma pessoa que tem toda a profecia, todo o poder de profetizar. A profecia aqui, ele não está se referindo ao dom de pregar, mas é o dom de profetizar, de revelar futuro, de revelar coisas que estão para acontecer. Imagine uma pessoa que tem todo esse poder para revelar, chegar para um, revelar a vida do outro, revelar a vida dele, revelar a vida do outro. Que poder extraordinário! E que tivesse toda a fé, irmãos, para dizer literalmente aos montes: monte, se transporte daqui e vai parar lá em outro lugar. Que poder extraordinário! Enfermidades não ficariam, doenças não ficariam, pobreza não ficariam. Essa pessoa que tivesse toda essa fé, e até mesmo desmanchar as montanhas. Mas Paulo é tão enfático, que se não tivesse amor, nada seria. Esse é um dos textos mais profundos sobre o amor. Nós não conhecemos na história outro texto tão profundo quanto o amor. Revelado o amor, e este amor aqui não é um amor erótico, não é um amor de pai para filho, nem de irmão para irmão, mas é o amor ágape, é o amor de Deus, o amor que dá sem reserva, é o amor que dá sem esperar nada em troca, é o amor que dá em favor do pecador, do miserável, como Jesus deu a sua vida lá na cruz por nós, mesmo nós sendo pecadores. É o amor de Deus. Você não pode dar nada, você não pode fazer nada, você não tem condições de fazer nada, mas Deus te amou. Esse é o amor que Paulo está falando para os Coríntios, que precisa estar dentro do coração do crente, que precisa estar dentro do nosso coração, e isso é bíblico, é a palavra de Deus, é escrito pelo Espírito Santo, para que nós sejamos mais crentes e compreendermos melhor o amor de Deus. Nada seria se não tivesse este amor. Essa palavra nada seria, irmãos, no grego ela significa oudeis. Você sabe o que é a palavra oudeis? A palavra no grego oudeis significa absolutamente nada, nem um tiquitim, nada, nem um pouquinho. Não tem condições da pessoa se salvar, é impossível. Não adianta ter 99,99999, faltando 000,1 alguma coisa depois, não resolve, é absolutamente nada. Se não tivesse amor, nada seria. Quantos crentes estão equivocados, irmãos, achando que vão para o céu, porque tem dons espirituais, porque fala em línguas estranhas, porque curou alguém. Por isso Jesus falou, irmãos: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Naquele dia que muitos vão dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome falamos em línguas, em teu nome nós curamos muitos enfermos. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Jesus não conhece, Jesus não reconhece esse ministério, Jesus não reconhece esse dom, Jesus não reconhece isso nada, porque o maior dom é o amor. Não precisa falar em línguas, não precisa curar ninguém, não precisa fazer nada extraordinário, mas se nós amarmos, se nós amamos uns aos outros, nosso céu está garantido diante do nosso Pai. É o amor, é o amor. Então essa palavra é oudeis, ou seja, não
tem nada, absolutamente nada, nem um pouco, nem um pouco. E não é uma questão de amor versus dons. Paulo não está fazendo aqui jogando o amor contra os dons, não. Os dons é necessário, os dons é para a edificação da igreja. Ele só está explicando que vocês têm todos esses dons, irmãos coríntios, mas está faltando amor, e isso não vale nada. Não se deve escolher, irmãos, entre o amor e os dons do Espírito Santo. Não é para nós escolhermos, é entendermos que nós precisamos do dom, mas precisamos estar revestido de amor de Deus. Paulo continua no versículo 3: e ainda que eu distribuísse, ele agora vai mexer com a vida. Paulo agora, irmãos, ele mexe com a vida. Ele vai mexer com a vida. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Olha como que Paulo vai muito mais profundo agora. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, vejam bem, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Não é assim que muita gente... Quem vai duvidar de uma capacidade de um crente, irmãos, desse jeito? Um crente que pega toda a fortuna dele e dá para os pobres. Nossa, os pobres ali da África, eu vou distribuir aqui os meus milhões. Quem vai distribuir? Quem vai duvidar de uma espiritualidade dessa? Ainda que ele desse o corpo dele para ser queimado, quem vai duvidar de uma espiritualidade dessa? De uma pessoa que dá o seu corpo para ser queimado, para salvar a outra? De uma pessoa que dá dinheiro para salvar o outro? Quem vai duvidar de uma espiritualidade dessa? Mas Paulo está dizendo, ainda que você dá todo o seu sustento para os pobres, e ainda que você dá o seu corpo para ser queimado, se isso não for feito com amor, nada disso aproveitaria. Não tem valor, irmãos, não tem valor nenhum. Por isso que as religiões do mundo estão equivocadas, eles não entendem, eles não compreendem, porque muitas religiões, irmãos, vivem de sacrifício, e infelizmente tem até crentes que pensam que por causa dos sacrifícios, eles estão bem com Deus. Lembro-me de uma vez que Silvio Santos falando, ele disse o seguinte: quem disse que com dinheiro nós compramos a nossa salvação? Se fosse assim, eu e Hermílio de Moraes, até morreu Hermílio de Moraes, nós já estaríamos salvos, porque nós temos dinheiro e podemos ajudar muitas pessoas com o nosso dinheiro. Isso saiu da boca de Silvio Santos. Infelizmente há muitos cristãos que pensam que por causa dos sacrifícios dele, da capacidade que ele tem, de todos os seus sacrifícios, ele pode alcançar salvação. Isso é um equívoco da religião. Os sacrifícios são bons, porque Paulo os menciona aqui, mas eles não são bons em si mesmo, se faltar o amor. É isso que Paulo está dizendo. Nós devemos sacrificar, mas todos os nossos sacrifícios devem ser feitos com amor. Porque se nós aqui não fizer isso aqui com amor, nada disso me aproveitaria. Paulo está ensinando para os irmãos em Corinto, porque eles não tinham amor, sacrificavam, faziam coisas extraordinárias, mas faziam sem amor. Paulo agora vai mais fundo ainda. Então ele explica nesses 3 pontos aqui a supremacia do amor. Os 3 primeiros capítulos, Paulo agora vai explicar os 3 primeiros versículos, Paulo agora vai explicar do versículo 4 ao versículo 7, a natureza do amor. Mas que amor é este que Paulo está dizendo? Que amor é este? Como que funciona este amor? Paulo então agora ele vai começar falando no versículo 4, ele diz então, ele vai explicar para os coríntios o que é o amor. Ele fala, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece.
Veja que o amor, ele está vinculado à nossa capacidade de compreender o próximo, de entender o próximo, vinculado ao fruto do Espírito que é gerado dentro de nós. O fruto do Espírito que gera dentro de nós, por nós estarmos na presença de Deus, ele é de suma importância do que os próprios dons espirituais. Ninguém será salvo porque tem os 9 dons espirituais, mas a pessoa deixará de ser salva se faltar nele o fruto do Espírito. E Paulo então começa aqui associando: o amor é sofredor, o amor é benigno. Duas coisas o amor é: sofredor, paciente; benigno, bondoso. O amor é paciente, o amor é bondoso. A palavra paciente aqui é longanimidade do amor, é paciência, é um amor que suporta longamente, é um amor que suporta com paciência, é o coração mostrado em Deus quando se diz do Senhor. Veja o que Pedro falou na sua carta no capítulo 3, versículo 9: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente, ele tem paciência, ele suporta, ele estica longamente essa paciência. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento, cheguem ao arrependimento. Esse é o amor de Deus, a paciência de Deus. Por que Deus ainda não destruiu a humanidade? Por que Deus não destruiu o homem? Mesmo o homem blasfemando, xingando, falando mal. O carnaval que vai ter agora no Rio, aqui em todo o Brasil, uma das alegorias que eles já vão fazer, que todo ano eles fazem isso, é blasfemar de Jesus. Ano passado fizeram um demônio batendo em Jesus. Esse ano já fizeram as alegorias novamente. Vão blasfemar da Bíblia, vão blasfemar de Deus, mas o Senhor é paciente, não levando em conta a ignorância do homem, mas querendo que eles se arrependam. É este amor que tem que estar dentro do crente, é este amor que tem que estar dentro de nós, gerado pelo Espírito. E se ele está aqui, você vai dizer: eu não tenho condições para este amor. Eu digo pela palavra de Deus: você tem, porque a palavra está aqui nos ensinando que o amor é paciente, é sofredor, suporta tudo por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é paciente. O amor é descrito por palavras, irmãos, de ação. Não é uma coisa aleatória, uma coisa inimaginável, não. Ele é descrito com palavras de ação. A pessoa, quando não quer amar, não ama. Ele não tem conceitos elevados. A pessoa, quando não quer amar, não ama, porque o verdadeiro amor ele é demonstrado com ação, quando se age, quando se pratica, quando se vivencia. O amor é quase palpável, e é fácil de descobrir quem ama e quem não ama, porque aqui está o que é o amor. O cristão tem que ter essas características. O segundo ponto aqui é que o amor, ele é bondoso. Ele é bondoso. Ele é que é sofredor, ele é benigno, ou seja, ele é bondoso. Quando temos e mostramos o amor de Deus, isso será visto em simples ato de bondade. Então esse amor, ele tem que ser bondoso. A longanimidade amorosa de Deus é demonstrado no fato de Deus reter sua ira, porque Deus é bondoso. Deus não lança em rosto os nossos pecados. Nós o ofendemos todos os dias, nós pecamos contra Ele todos os dias, mas Ele é bondoso, esperando que nós se arrependam para se achegar a Ele e alcançar a sua misericórdia. Então a bondade de Deus é encontrada em milhares e milhares de expressões na Bíblia. A bondade de Deus está em toda a Bíblia, do Gênesis a Apocalipse. A bondade de Deus está ali, irmãos. É os homens
que vão contra essa bondade, é os homens que resistem a essa bondade e se tornam inimigos de Deus, porque não querem essa bondade. Então ele diz aqui que o amor, ele é sofredor, ele é benigno, ele é bondoso. Aí depois, no próprio versículo 4, da parte B, Paulo continua dizendo, o que não é o amor? Primeiro ele fala que é o amor, agora o que não é o amor? No versículo 4 da parte B, o amor não é leviano, não trata com leviandade. Parte B, o amor não se ensoberbece. Primeiro, o amor não é invejoso. Não pode a pessoa que ama ter inveja ao mesmo tempo. Dentro da igreja de Corinto havia muitos invejosos. Um tinha inveja porque o outro falava em línguas, o outro tinha inveja porque profetizava, o outro tinha inveja porque vestia bem, o outro tinha problema, irmãos, como eu disse, na ceia do Senhor, tinham muito dinheiro, comia nos cantos as melhores comidas no dia da ceia e rejeitava os irmãos mais pobres. Isso tudo estava causando sérios problemas dentro da igreja. Então o amor, ele não é invejoso, né? Abel morreu por causa de inveja. José foi preso no Egito por causa de inveja. Eram todos irmãos. E o problema é que o invejoso, irmãos, ele não vai estar longe de você, o invejoso vai estar perto de você. A pessoa que não ama, ela é invejosa, e o amor não é invejoso. Ele continua então no versículo 4, o amor não trata com leviandade, ou seja, não se vangloria. O amor, ele não é leviano, ele não trata com leviandade. Essa palavra significa fanfarrão, pessoa egocêntrica, pessoa que acha que tudo está centrado em volta dele, que o mundo todo roda em volta dele. É uma pessoa fanfarrona, sabe? É uma pessoa leviana. Então o verdadeiro amor não traz a leviandade, ele é puro, ele não está querendo o seu ego ser exaltado, ele não quer se aparecer, se mostrar, ele não faz algo para que as pessoas vejam. Se ele faz uma doação, ele está tranquilo, não quer bater palma. O próprio Jesus falou isso: não deixa sua mão direita saber o que faz a tua esquerda. Não é fanfarrão. O amor não se vangloria, não é leviano. E ele diz assim, aí ele continua, o amor não se ensoberbece. O amor não se ensoberbece. A palavra ensoberbece aqui, irmãos, é como se tivesse uma cabeça grande, inchado, sabe? Ensoberbecendo, vai inchando, né? Aquele cabeção. Então o tom é isso aqui, é arrogante, centrado em si mesmo, né? O amor não fica a pessoa com a cabeça inchada, achando que ele, né, o soberbo, o arrogante. Essas são as características de pessoas que não amam, irmãos. A pessoa que ama não é aquela que dá dinheiro para o outro. A pessoa que ama não é aquele que vai comprar comida para o outro. Paulo fala isso aqui. Não é isso as pessoas que amam. A pessoa que ama não é aquela que fica grudada no pescoço o tempo todo beijando o outro, não. Estou falando de marido e mulher, né? A pessoa que ama não é isso. A pessoa que ama, ela não se orgulha, não se ensoberbece. E ele continua então ainda no versículo de número 5. O amor não se porta com indecência, não é grosseiro, ele não maltrata. O amor, ele não é indecente, comporta-se de forma vergonhosa. O indecente, ele se comporta de forma vergonhosa ou escandalosa, né? Isso tinha um problema dentro da igreja de Corinto, no capítulo 11, onde as mulheres rapavam a cabeça. As mulheres tinham aquele problema com o cabelo. Então elas estavam, a indecência dentro da igreja, é uma questão doutrinária que muitos levam lá para a época do templo de Diana. E Paulo então usa, irmãos, aqui esse tom para explicar, até mesmo para as irmãs, que o amor não é grosseiro, não maltrata, não é indecente, não maltrata o próximo. Ele não é mau, ele não é perverso, ele não maltrata, ele não é indecente. E ele continua aqui, não se irrita.
Ele não se irrita, não se porta com indecência, aliás, não busca os seus interesses. Versículo 5, não busca os seus interesses. É interessante isso aqui. Paulo comunica aqui a mesma ideia em Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E ele usa a mesma expressão em Filipenses capítulo 2, versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ele está dizendo o seguinte: não é só por aquilo que tem valor para mim, do meu interesse, mas que eu dê honra ao meu irmão, honra à minha irmã, né? Paulo está dizendo aqui: amai-vos cordialmente com amor fraternal, preferindo em honra, honrando uns aos outros. Será que é difícil nós honrar uns aos outros, irmãos? Será que é difícil ser cordial com os irmãos ou com as irmãs? Será que é difícil? Por isso que uma igreja que está totalmente carnal, como essa igreja de Corinto, tinha tantos problemas. Mas vamos lá, ele fala ainda no versículo 5, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, né? Não se irrita. Quem ama facilmente, irmãos, quem ama não é facilmente provocado a ira por causa dos outros, não se irrita. Já viu o crente irritado? Qualquer coisinha ele está nervoso, ele está irritado, ele está inquieto. Isso é falta de amor. O verdadeiro amor não se irrita com facilidade, ele suporta. Ele vai falar um pouquinho mais na frente depois. Ele fala, ainda no 5, nos seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O verdadeiro amor não suspeita mal, não guarda ressentimentos. Esse é o original grego. Não suspeita mal é não guarda ressentimentos, não armazena memória de nenhum mal que recebeu, a vida inteira martelando aquele mal que recebeu. Fulano fez mal para mim, ciclano fez mal para mim, e nunca perdoa. O verdadeiro amor, ele perdoa, ele esquece, ele não fica com lembrança, suspeitando mal, guardando ressentimento. Não, o verdadeiro amor, ele perdoou, está perdoado, porque assim Jesus fez conosco, irmãos. Ele nos perdoou e não fica lançando em rosto todos os dias na nossa face. Eu te perdoei, mas você está fazendo isso. Eu te perdoei, mas você está fazendo aquilo outro. O verdadeiro amor não guarda ressentimento. Esse é o amor de Deus. Ainda no versículo 6, então, Paulo conclui: o amor não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. Vejam bem, o amor não se alegra com a injustiça. O amor não fica alegre, irmãos, quando está acontecendo uma injustiça contra alguém. Quem ama rejeita a forma perniciosa de se regozijar contra o mal, com o mal. Não se alegra quando uma pessoa cai, mesmo se foi merecido. Já pensou um crente, irmãos, que fica alegre quando uma pessoa cai? Já pensou um crente que ele bate palma quando ele não gosta do irmão ou da irmã, e aquela fulana tem um tropeço na vida e ele está satisfeito com aquilo? Nem com o ímpio nós nos devemos fazer isso. Quando o ímpio nos maltrata, nós devemos orar pelos ímpios. A Bíblia fala, aqueles que te maltratam, oram por eles. Assim foi Jesus Cristo na terra, irmãos. O amor em pessoa, andando nas terras da Palestina, que quando maltratava ele bendizia. Este é o amor que deve reger em nosso coração. Não guardar ressentimento, não ficar se folgando com a injustiça, mas folgar com a verdade. Tudo isso tem que tirar do nosso coração. O amor, irmãos, ele fica ao lado do Evangelho, ele procura misericórdia para todos. Esse é o verdadeiro amor. É o amor que rege o nosso coração. Sempre estará ao lado da verdade, o verdadeiro amor, sempre com a verdade, sempre com a justiça. Não fica aplaudindo quando as pessoas estão na pior.
Não, mas vai ajudar, vai se alegrar, vai estar do lado quando a pessoa está naquela pior, orar por aquela pessoa, pedir em favor daquela pessoa. Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, isso é um grande ensinamento para nós. O amor não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. E ele então agora dá o checkmate aqui, no versículo 7, aí ele fala: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você tem essa capacidade? Você tem essa capacidade de sofrer calado? Porque sofrer murmurando é um pecado, sofrer reclamando é pecado. Tudo sofre, tudo é tudo. Quando vem a prova, o verdadeiro amor suporta. Quando vem a prova, o verdadeiro amor crer. Vai acontecer, porque o amor crê, o amor confia, sabe? Tudo espera, o amor, ele fica na expectativa. Vai acontecer, eu estou esperando, e suporta a pressão, porque está com amor. O amor é Jesus Cristo, e ele aconteceu tudo isso com ele, tudo ele sofreu, tudo ele creu, tudo ele esperou, tudo ele suportou, e nós assim devemos agir como os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes. Não é crente mundano, brigando, confusão, contenda, inveja, maldição, porque um canta bem, o outro prega melhor, o outro fala melhor. Isso não deve ter no meio da igreja, porque tudo sofre, tudo padece. Spurgeon deixou um texto muito interessante. Ele chama essas 4 virtudes de os 4 doces companheiras do amor. Interessante. Aí Spurgeon diz assim: o amor não pede para ter uma vida fácil, o amor próprio faz disso o seu objetivo. O amor nega-se a si mesmo, sacrifica-se para obter vitórias para Deus, e a sua coroa não será de latão. Esse é o verdadeiro amor, e são os 4 doces que acompanham o amor: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É assim que você vive? É assim que é a sua fé, a sua comunhão com Deus? Paulo então continua agora dos versículos 8 ao versículo de número 13, ele vai falar agora sobre a permanência do amor. Vamos ver como que o amor permanece, do versículo 8 ao versículo de número 13. Aqui, irmãos, Paulo vai mostrar que o amor sobreviverá diante de todos os dons. Ele vai falar isso do versículo 8 ao versículo 10, que o amor sobreviverá a todos os dons. Ele fala: o amor nunca acaba. Versículo de número 8, ele diz: o amor nunca falha, ou no grego original, acaba. O amor nunca falha, mas havendo profecias, olha que ele voltou sobre os dons espirituais novamente, está vendo? Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Os coríntios davam tanta ênfase excessiva aos dons do Espírito. Paulo mostra que deve enfatizar mais o amor do que os dons. Os dons são instrumentos temporários da obra de Deus, são simplesmente instrumentos temporários. Nisso os dons são apropriados para o tempo presente. Os dons, eles são apropriados para o tempo presente, mas não são permanentes, são imperfeitos, irmãos, para um tempo imperfeito que nós estamos vivendo. Nós vivemos no tempo perfeito? Não, nós vivemos num tempo imperfeito. Os dons então, eles servem somente para este tempo imperfeito, porque nós não conseguimos ver a perfeição. Os dons nos capacita, nos ajuda a vermos melhor as coisas perfeitas, mas ainda não está totalmente 100% nítido e claro. Por isso que nós precisamos dos dons, porque nós vivemos, repetindo, em um tempo imperfeito e não no tempo perfeito. Paulo vai digerir mais um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Então Paulo vai mostrar
aqui, que quando, porém, vier o perfeito, ele fala isso no versículo 10, ele vai dizer, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Ou seja, nós vivemos num tempo imperfeito, precisamos dos dons espirituais, mas acontece que eles vão acabar, o amor nunca falha, mas havendo profecias nesse tempo imperfeito, eles vão ser aniquilados, havendo línguas nesse tempo imperfeito, serão aniquiladas, cessarão as línguas, havendo conhecimento nesse tempo imperfeito, desaparecerá. Aí ele fala no 10, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que o é em parte? Os dons espirituais é em parte, mas não aqui está se referindo à pregação aqui da palavra de Deus, mas está falando dos dons espirituais, e aqui também não está dizendo que haverá o cessacionismo dos dons espirituais. Quem é o perfeito que há de vir? É Jesus, na sua glória. Então ele fala, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. O que é em parte aqui que vai ser aniquilado? Os dons espirituais, porque estamos vivendo num tempo imperfeito. Não tem valor nenhum aqui na eternidade. No versículo 9, Paulo confirma, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Este profetizamos aqui não está se referindo à pregação do Evangelho, irmãos, porque o contexto é de dons espirituais. Ele está dizendo aqui, porque em parte, porque ninguém prega por em parte, por meia parte, ou seja, a pregação, quando ela não é interrompida, ela é pregação por inteira. Mas ele fala no versículo 9, porque em parte conhecemos, e porque em parte profetizamos. Então, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, ou seja, aquilo que nós usamos como os dons espirituais vai ser aniquilado quando ele vier, mas enquanto ele não vier, Paulo está dizendo, continua com os dons espirituais, mas não pode esquecer, revestido de amor, porque os dons sem o amor não vale absolutamente nada. E Paulo então ele continua dizendo aqui, ainda no versículo de número 11, aí ele fala, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele usa o quê? Uma analogia temporária. Ele está fazendo uma analogia temporária dos dons e da permanência do amor. Ele vai fazer essa analogia do versículo 11 e o versículo 12. Ele usa a analogia de um menino, quando eu era menino. Agora Paulo se expressa desta maneira, para explicar para os irmãos corintios. Ou seja, o adulto não continua falando, pensando ou raciocinando como uma criança. O adulto, ele deixou de ser criança, ele não raciocina como criança, ele não age mais como uma criança. E por que vocês continuam como menino? Porque quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas assim que eu cheguei a ser homem, eu acabei com minhas coisas de menino. Paulo então está exortando a eles, irmãos, tanto que no capítulo 14, um pouquinho mais para frente que vocês vão ver aí, no versículo 20, Paulo diz assim, veja aí no versículo 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Eles estavam sem entendimento. Não sejais menino no entendimento dos dons espirituais, do amor. Eles estavam sendo meninos, igual menino, tinha que dar bala na boca de um. Eles não eram edificados, não eram maduros espiritualmente. O crente maduro não fica enfatizando dons espirituais acima do amor. O crente, quando ele é maduro, o crente, quando ele está preparado, ele entende que o amor é superior a todas as coisas, porque ele está maduro.
Ele não está brincando igual menino, com bola, com chiclete, com pirulito, querendo jogar pedrinha, querendo jogar bolinha de gude. Não, ele se tornou adulto, ele é maduro, ele entende que os dons espirituais é para edificar, para consolar, para confortar a igreja, para alicerçar a igreja. Aí tudo que acontece, os dons espirituais, os dons ministeriais na igreja, é para ter uma igreja sólida, uma igreja poderosa, uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito, que louva verdadeiramente a Deus, porque agora estão todos adultos espirituais, não existe menino mais. Quando eu era menino, eu falava como menino, mas Paulo diz: não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia. Vocês estão com malícia um com o outro, vocês estão com inveja um do outro, nessa parte que vocês deveriam ser meninos. É nessa parte que você deveria ser menino, não no entendimento. Seja adulto no entendimento e seja menino na malícia. Para de malícia. Vemos, irmãos, que Paulo está nos ensinando coisas profundas de como nós devemos amar os irmãos, amar a igreja, e como a igreja precisa, irmãos, estar cheia, revestida do amor de Deus, cheia da graça de Deus. Isso tudo só se consegue, irmãos, através da oração, da vigilância, da prudência, e sempre olhando para Cristo. No versículo 12, Paulo fala que então: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos a face, agora conheço em parte, mas então, olha, Paulo falou novamente o que ele havia falado, que ele conhecia em parte. Aqui no versículo 10, ele fala no 12, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Paulo está explicando, olha, em analogia do espelho novamente, ou seja, eles conheciam a Deus através de um reflexo obscuro, como se fosse um espelho. Essa é a maneira de vocês conhecerem a Deus, é a forma de vocês conhecerem a Deus. Vocês estão vendo como um espelho, uma coisa obscura. O que vemos em Cristo pelo Espírito não é uma imagem distorcida, mas não é completa, é indireta. O que o Espírito está mostrando de Cristo de vocês não é distorcido, mas ainda não está totalmente claro, porque vocês estão vendo como pelo espelho. Nós mesmos, né? A palavra enigma aqui é enigmate. O enigma, a coisa que ainda não está totalmente clara. Então precisa, porque quando nós estivermos diante dele, nós o veremos face a face, assim como ele é, assim como ele é, assim como é visto no céu, nós o veremos face a face. Então conhecereis como também sou conhecido. Como ele nos conhece agora, nós o conheceremos lá, estaremos com ele de face a face. Porque hoje nós vemos como espelho. Hoje vocês estão dando valor às coisas aqui que são efêmeras, mas o amor que é importante, vocês não estão entendendo. João conhecia esse mistério. João falou isso em 1 João 3,2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Essa é a grande promessa da palavra de Deus. Nós vamos ver Jesus assim como nós estamos vendo um ao outro. Moisés pediu a Deus para ver a face dele. Moisés falou: Deus falou para Moisés: homem nenhum viu a minha face e viveu. Homem nenhum. A Bíblia fala que Moisés falava com Deus face a face, mas era também uma analogia, é uma forma de dizer, ou seja, falava de presente com ele, né? Muita intimidade, mas não que Moisés via a face de Deus. Homem nenhum viu a face de Deus. Isso está reservado para quando nós chegarmos no céu. Todos, ninguém foi para lá e já viu a face de Deus, nem os que morreram. Quando nós chegarmos, todos veremos a face de Deus em uma só vez. Fechando agora o versículo 13, vamos lá. Não haverá mais barreiras no nosso relacionamento com Deus. Spurgeon falou: se soubéssemos mais da nossa própria pecaminosidade, poderíamos ser levados ao desespero. Se soubéssemos mais da glória de Deus, poderíamos morrer de terror.
Se tivéssemos mais entendimento, a menos que tivéssemos capacidade equivalente para empregá-lo, poderíamos estar cheios de vaidade e atormentados pela ambição. Mas lá em cima teremos nossas mentes e nossos sistemas fortalecidos para receber mais, sem o dano que nos adviria aqui de ultrapassar os limites da ordem, supremamente designados e divinamente regulados. É a glória que está nos esperando. Paulo agora, ele encerra, irmãos, no versículo 13, fechamos aqui, nós vamos concluir. 13. Agora, pois, Paulo diz, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Interessante que Paulo agora aqui fala de como é que eu vou expressar aqui? A fé, a esperança e o amor. Estes três. Ele junta agora a fé, a esperança junto com o amor. Ele acrescenta, automaticamente ao amor. E interessante que o contexto não está falando nem de esperança, a esperança nem fala, mas fala de fé. E essa fé aqui não é a fé de dom, mas é a fé salvífica agora. Paulo fala de fé salvífica. E não é esperança. Ou seja, a fé, a esperança e o amor é o que vai reger a nossa vida aqui nessa terra. Mas nós, sem essa fé, sem a esperança, sem esse amor, fica muito impossível de nós servirmos a Deus. Mas essas três, fé, a esperança e o amor, a fé, a esperança não continua, somente o amor, mas a fé e a esperança, elas estão vinculadas ao amor aqui na terra, aonde Paulo que expressa, das três, o amor é maior. Por quê? Porque o amor continua. Amor é para toda a eternidade, mas aqui nós precisamos da fé e da esperança, esperar o Senhor Jesus, esperar as bênçãos de Deus, esperar a glória de Cristo, esperar no Senhor com fé, revestido de amor, e desses três o amor é maior. Vamos concluir aqui, mais uma vez, com um pequeno texto de Spurgeon. Gostei muito de Spurgeon essa semana. As ruas de ouro terão pouca atração para nós. As harpas dos anjos apenas nos encantarão levemente, em comparação com o rei no meio do trono. Ele é quem fixará nosso olhar, absorverá nossos pensamentos, aprisionará nossa afeição e levará todas as nossas paixões sagradas ao mais alto grau do ardor celestial. Veremos Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. Que Deus em Cristo nos guarde a nossa vida em amor, revestida de amor o nosso coração. Feche os teus olhos. Mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós pedimos misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar, pois somos tão frágeis, tão fracos, tão débeis. Senhor, nós pedimos que o Espírito do Senhor venha encher o nosso coração de amor, o amor ágape, o amor do céu, o amor que vem do seu coração para o nosso coração. Ajuda-nos as nossas fraquezas, para que nós possamos perdoar mais, que nós possamos ser mais humildes, revestir-nos, ó Deus, do seu poder de amor, de graça e de compaixão, e que possamos amar mais os irmãos, amar os pecadores, amar a igreja e amar acima de tudo o Senhor Jesus.